Vamos primeiro passar numa loja da Harley daqui que diz que é enorme. O nome da rodovia aqui é Harley Drive. O nome da rodovia da estradinha tem o nome da marca Harley. Olha o tamanho da loja, moto amigo. Olha só. Aqui é a placa da entrada da cidade de Sturgis, que hoje a gente consegue tirar foto, filmar. Vamos ver aqui as Indians. Motos novas e motos usadas. Roadmaster. Essa Roadmaster aqui seria equivalente a Ultra, as Ultras, Eletras, né? Eu acho que aqui é tudo usado. Parece realmente tudo usado. Tem até Harley Davidson. O cara dá a Harley Davidson dele para trocar por uma Índia e vice-versa. O evento ainda não começou, mas já tem as Harley paradas por aqui. Essa rua é outra rua que fica lotada. Hoje é segunda-feira, dia de semana normal. Bem bacaninha, né? A rua aqui, hein? Será que tem comida aí dentro, gente? Show que tem. Moto amigo, eu amo muito os hambúrguer aqui dos Estados Unidos. Tira a mão daí, ô viado. Come os seus vegetables. Vamos ficar 3 noites nisso aqui, porque ninguém é maluco pra ficar mais do que isso. E aí a gente segue a nossa jornada em direção ao sul, Brasil, Miami eu não sei. Nós vamos sair daqui e vamos continuar nossa jornada. Ver se a gente volta pra casa, leva a Pantera Negra para conhecer a Fênix Negra. Seria demais, hein? Agora é o seguinte, moto amigo, como a gente vai voltar para cá em Sturgis com 500 mil de motos, a gente tem que arrumar um lugar para dormir aqui. É quase impossível. Então a gente vai passar na Câmara de Comércio aqui, que eles têm uma lista de pessoas que alugam espaços, e a gente também vai passar por uns campos e ver se a gente arruma algum lugarzinho para montar nossa barraquinha, ou quem sabe um quarto, seria um luxo, né? Vamos tentar. E estou aqui aproveitando para lançar a campanha Adote um Coxa Você Também. Eles também são gente. Olha só, cara. Acabamos de comprar 2 malinhas de Businessman Carry On. Fui influenciado pelo Edinho. Olha como é que fica feio essa merda, cara. A Harley Davidson, olha só, fica presa de um jeito fixo e rígido. Apesar de ridículo. Completamente ridículo. Agora nós temos uma malinha de mão com rodinhas. Seja um coxa você também. Muito bem, aqui diz que tem um storage por aqui. Por telefone a gente já ligou para 2 e não tinha disponibilidade. Aí eu vim aqui no caminho do hotel. Vamos dar uma passada. Muito bem, moto amigo. Pergunta se a gente arrumou onde deixar a moto. Não arrumamos ainda. Temos amanhã a nossa última chance. Então a gente tem algumas possibilidades, vamos tentar amanhã. Enquanto isso, eu fico assim olhando a infinita capacidade do Edinho de zonear as coisas. Olha aqui, gente. Isso aqui é outro patamar, cara. Isso aqui não é... Comprou um computador? Não desconversa, Edinho. Caraca, olha isso aqui, cara. Outro patamar, meu irmão. Porra, pior foi a mala coxa, cara. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Nós estamos igualzinho. Agora vamos sair nós dois com aquela mesma Rosequinha, com a mesma mala. Nem fudendo, cara. E amanhã nós vamos passar na Harley de comprar o mesmo capacete de Jaspion. Tu gostou daquele capacete também? Gostei, tu não gostou? Vamos comprar? Bom dia, moto amigo. Hoje é o nosso último dia em território americano. Último dia não, amanhã a gente acorda tipo 5 da manhã para pegar o voo. Então é a nossa última chance de arrumar lugar para deixar as motocas. Enquanto isso, aquelas compras no mercadinho estão rendendo. Já foi. Esse é o terceiro café da manhã? Ou o segundo? Acho que é o segundo. Segundo café da manhã, já virou jantar, já virou almoço. Pão, queijo e presunto, pô. Ainda é um café da manhã que se parece com um café brasileiro. Então vamos lá, arrumar isso aqui rapidinho. Vamos falar com o proprietário desse hotel, ver se ele deixa a gente largar as motos aqui. Se não deixar, a gente tá meio lascado. Vamos ter que visitar mais meia dúzia de storages, estacionamentos. Porra, vamos lá. Temos que conseguir, cara. Não dá pra deixar a moto na rua. Vambora, Edinho. Caralho, Edinho. Todo dia é a mesma coisa, cara. Que novela, cacete. Vambora, Edinho. Vai se f*** tomando
Vai pro c... Tem um negocinho, aquela musiquinha. A gente conversa, cara. Vambora? Bom, não filmei essa parte, mas assim, ficamos lá meia hora conversando com o gerente aqui do hotel para ver se ele deixava as motos ficarem aí, porque o Edinho deixou há 3 anos atrás, mas não teve jeito. O cara falou, não sei quem deixou, não era para ter deixado, não posso ficar, assumir a responsabilidade de motos por 2 meses. Essa região de Rapidicíria, a violência está crescendo muito, tem muito bêbado, muito drogado, não sei o que, porque a gente explicou que ia ficar num lugar fechado, não teve jeito. A gente arrumou um storage a 10 milhas, que é longe, e tem um outro storage que o gerente nos recomendou, que fica mais perto, mas só abre às 10 da manhã. Nós estamos dando um tempinho aqui para ligar para eles, para ver se a gente tem sorte. Com isso, eu acho que não vai ter vaga não, mas vamos tentar. Esse tal desse storage Fox 10 também não está disponível. Vamos direto no escritório desse outro, que fica um pouco mais distante, mas pelo menos a gente sabe que tem vaga. Tá 15 graus agora aqui. Eu deixei minha roupa de moto lá no hotel. Essa camisa quadriculada, ela é uma capa de chuva, tem proteção de cotovelo, tem proteção de costa, toda protegida. Esquenta bem. A gente vai entrar pelo meio, dobrar à direita e o nosso portãozinho vai estar ali. Temos onde colocar as motos, é meio distante. O negócio é novo, entende? Então por isso que tem vaga. E eles não têm não tem muro, nem porra nenhuma, cara. Inclusive não tem seguro. A moto fica lá, sua conta e risco, tá? Você tem uma chave e um armário. Olha só, então é isso aí, moto amigo. O lugar para botar as motocas a gente tem. Se a gente vai encontrá-las de volta quando a gente voltar, já é outra história. Edinho, eles falaram, assim, é melhor vocês terem seguro. A nossa moto é do Brasil, não tem seguro. A gente tá sem seguro aqui, já faz desde sempre, tá? Estamos aqui contando com a habilidade aqui e a sorte, né? Agora a gente quer passar no tal do storage, ver como é que funciona a parada, para não deixar para a última hora e descobrir que, por exemplo, tem algo deu errado, o portão não abre, ou sei lá, né? Vamos lá. Caraca, agora começou a chover, já. Tá frio pra cacete. Que merda, hein, Edinho? Olha só que merda, cara. Edinho, a gente só inventa merda. A gente não tem mais idade pra estar inventando essas merdas, cara. Tem sim. Tá chovendo. Aí hoje era o dia de botar com aquela roupa toda. Pô, mas eu lavei ela ontem, cara, tá limpinha, vou guardar dentro do saco. Ela toma banho, depois de 3 anos ela tomou seu primeiro banho. E aí, chovendo. Mas isso não é o pior. A gente foi fazer uma experiência aqui, né? A gente tem que levar as coisas. Levar as coisas é mole. A gente tá de moto, leva as coisas. Deixa tudo lá. E aí deixa as motos. Só que depois a gente tem que sair de lá e voltar pra cá. São uns 10 quilômetros, 11 quilômetros de distância. Aí eu, vou entrar no Uber, né? Vou fazer uma simulação. Não tem carro disponível. E agora, 10h30 da manhã, não tem carro disponível? Numa terça-feira? Não faz sentido nenhum. Se 10h30 da manhã não tem, por que vai ter às 6 da tarde, quando a gente deixar as motos lá? Vamos lá. Chegamos no lugar, olha aqui, ó. Tá meio em obra o negócio. Não tem portão. Tem obra, né? Ela explicou o mapa. Tu se lembra pra que lado era? Qual número que é? Acho que era 116. Dá pra dormir aí dentro, cara. Cara, isso aqui é melhor que a barraca, cara. Olha o tamanho disso. A gente encosta as motos aqui no cantinho, bota edredom. Meu martelo de borracha. Que ele comprou essa porra desse martelo e ainda não usou nenhuma vez. Aqui o negócio vai carregar de bateria, vai carregar. E a gente veio aqui só olhar o portão. Eu falei, Edinho, é um portão, pra que a gente vai andar 11 km embaixo de chuva e frio pra ver um portão abrir, cara? Porque a gente não sabia onde era, se pudesse merda e não desse certo. É um homem precavido. Mas agora aqui, ó. O problema número 1 foi resolvido. Temos um lugar para deixar as motos. O problema número 2 é, se a gente deixar as motos aqui, como é que depois a gente vai embora? Porque não tem Uber nesse lugar. Carro não disponível, carro não disponível. Vamos ter que arrumar um jeito de ir embora daqui. Só para não dizer que a gente fez uma viagem à toa, eu vou deixar uns sacos aqui, umas ferramentas aqui, tá? E já aproveito. Engraçado, né? Você vem, compra um espacinho, só para vocês saberem. Um espaço desse que é 10 por 15, acho que é 10 por 15 pés, bem grande, um quartinho, custa $100 por mês. $100 por mês. De acordo com a lei americana, é proibido, é ilegal dormir dentro
de um storage. Apesar de que volta e meia alguém no perrengue acaba dormindo, né? Entra aí, faz de conta que não viu, né? O Edinho gostou da ideia de dormir aí dentro. Caralho! Caralho, bombardeio americano, cara. Já é o segundo, tu viu o tamanho daquilo, velho? Muito doido. Enquanto isso, nós estamos com os nossos bombardeios aqui. Nossas guerreiras que nos trouxeram até aqui, passando por mais de 20 países e mais de centenas de cidades, eu nem sei dizer quantas, é impossível. Aqui sem nenhuma intercorrência grave, nada muito importante. Mesmo nas piores situações, elas continuaram nos levando adiante. A gente viu aquele primeiro avião quando a gente estava chegando, eu falei que nossa, sou um sortudo, estamos perto do aeroporto. Porra nenhuma, aquilo dali é uma base militar, Força Aérea Americana, nós estamos do lado da Força Aérea Americana. Vamos lá, já sabemos aonde é o storage, ok? Agora a gente precisa resolver umas coisas, arrumar um Uber, um táxi, se alguém disposto, quando a gente deixar as motos aqui, nos levarem de volta ao hotel, porque dificuldade de encontrar Uber. Mas vai dar certo, eu tenho fé.